Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. A grande notícia desse feriadão é que Renato Paiva não é mais o treinador do Bahia. Ah, que bom! Indiscutivelmente, uma situação desconfortável de alguém que não deu certo no comando técnico do bicampeão brasileiro. Não é mesmo, Diego? É isso aí. Então vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos falando dessa notícia já muito aguardada pela torcida que finalmente se efetivou na véspera de feriado, na quarta-feira à noite. Vamos lá tocar a vinheta. É isso aí, então com essa notícia bombástica aí da quarta noite, estamos aqui na quinta pela manhã, nesse feriado de 7 de setembro, gravando para falar da repercussão, das circunstâncias da repercussão dessa saída de Renato Paiva do Bahia. Então vamos direto compartilhar com o pessoal. Antes disso, já esquecendo, pedir que todos curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, colocar o nosso botãozinho aí para lembrar vocês da curtida, da inscrição, da ativação das notificações e também de compartilhar e também de comentar à vontade para a gente continuar crescendo, debatendo, discutindo, dando informações e trazendo análises sobre o nosso Esquadrão de Aço. Vamos agora compartilhar com a nossa audiência aqui, os internautas, a notícia da demissão de Paiva, foi noticiada como um pedido de demissão de Renato Paiva, que o clube soltou ontem, 9h30 da noite, né? Uma coisa assim, um pouco inusitada, 3 dias depois do jogo, 9h30 da noite, mas foi como aconteceu. Então vamos compartilhar com o pessoal. Prontinho, Renato Paiva deixa o tricolor. Deixa eu só colocar para você também, para você poder visualizar. Venha, Já está aí na isso área. mesmo. Então a notícia que o clube soltou foi essa. Ontem, 9h28, né? Comunica que Renato Paiva não é mais técnico do Esquadrão, né, que ele foi contratado em dezembro, né? Aí tem o histórico dele, 51 jogos, 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 49% no total, né? Lembrando que o aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série A é de apenas 33%, Bahia em 16º lugar, empatado com o 17º, que é o Santos, o primeiro time da zona do rebaixamento. E aí tem algumas outras informações, e a informação é que ele apresentou o pedido de demissão. E quem assume interinamente o clube é Rogério Ferreira, treinador do Sub-20, que ele assumirá, o próprio clube já diz, até a chegada do novo comandante, pai. É isso, fazendo o recorte para o nosso público que acompanha, ao tempo que você solicita, e agradecemos sempre as participações, eu vou personificar o agradecimento ao nosso internauta, ao nosso amigo, ao nosso tricolor, Eduardo Everton, que com palavras gentis se dirigiu a nós todos que fazemos o trabalho do Farol Tricolor e fez exatamente elementos de pontuação que convergem e que convergiam com a minha opinião. Lembrando, nesse recorte, que esse percentual do Bahia no Campeonato Brasileiro situa o tricolor na 16ª posição do campeonato. 22 pontos ganhos em 22 jogos. Venceu 5, empatou 7, perdeu 10, fez 23, tomou 29 gols. Então, há uma máxima no serviço público de que quando alguém é mandado embora, se usar uma coisa elegante, exonerado a pedido. Alguém quando é demitido, alguém quando perde um cargo, exonerado a pedido. Me parece que foi bem essa a questão de Paiva. Coincidentemente, num feriadão. Coincidentemente, num período em que o grupo de jogadores está com a maior folga desse campeonato brasileiro. Então, aqui para nós, me pareceu muito com o exonerado a pedido usado habitualmente de forma elegante no serviço público. É claro que o Bahia não é serviço público. Eu estou dizendo apenas a expressão e os elementos utilizados. Posso garantir
que a maioria absoluta, esmagadora da torcida do Bahia vibrou bastante, como se fosse um gol do tricolor com essa saída do Renato Paiva. Que continue sua vida, é um profissional, nós não queremos mal a ninguém, só não queremos ele mais no Bahia. Não queríamos há muito tempo. E, estranhamente, isso veio acontecer exatamente agora. Na minha opinião, o Grupo City mandou fazer um levantamento do prejuízo que pode representar em arrecadação com o tricolor batendo na madeira, caindo para a segunda divisão. Isso não é pouca coisa. Quem pensa em business deve ter se preocupado e ter dito: assim não dá. Mais do que isso, há notícias circulando do mal-estar, da situação desconfortável que o comportamento, que as reações, que as manifestações do ex-treinador do Bahia, ainda bem ex-treinador, vinham causando a forma de chegar do Grupo City, que foi muito bem aceita inicialmente, passou a ser questionada e hoje em dia já tem uma rejeição que preocupa ao próprio grupo, Diego. É isso aí. Eu tenho uma visão sobre o trabalho do Renato Paiva que, assim, eu gosto de alguns elementos do trabalho do Renato Paiva. Ele realmente tentou incorporar uma nova filosofia de jogo ao Bahia, um jogo, como se diz hoje, mais propositivo, que eu gosto de falar, mais ofensivo mesmo, né? Um jogo que o time fica menos jogando de contra-ataque, mais buscando ter a posse de bola e criar as jogadas, né? E gostava também da forma que ele via o jogo nas entrevistas. Acho que ele sempre falava bem sobre o jogo, sobre o que aconteceu no jogo, mas o fato é que esse discurso sem resultados não se sustenta. E ainda se sustentou por muito tempo. Essa é uma outra questão. Eu também gosto da ideia de se manter um trabalho de longo prazo. Eu acho que falta muito isso no Brasil. Acontecem demissões muitas vezes, demissões motivadas por um resultado específico, e foi tentado fazer algo diferente, mas o fato é que essa tentativa não estava dando certo. A Renato Paiva já tinha os reforços a alguns jogos e continuou cambaleando nos resultados, com o Bahia se situando perigosamente na tabela. Diga, pai. Eu queria só situar, eu não discordo do que você diz, não, de um trabalho a longo prazo, desde que o clube, o time, a agremiação tenha um profissional competente. Você não pode querer um trabalho de longo prazo com um profissional que não dá resultado. Em nenhuma atividade profissional no mundo, seja ela esportiva, seja ela econômica, seja ela de saúde, de educação, o que for, existe essa questão do trabalho a longo prazo com um profissional que não mostra competência para o cargo que foi escolhido para ele, para o cargo para o qual ele foi inserido. Eu não discordo de trabalho a longo prazo. Inclusive, concordo com você que, em algumas situações, notadamente no futebol brasileiro, há um imediatismo que não traz situações positivas. Mas quando o profissional não é aprovado, quando o profissional não mostra resultado, e já para futebol brasileiro, o período que ele está aí não foi tanto de curto prazo, pode ser considerado, inclusive, de médio prazo. E nesse médio prazo não mostrou serviço. O Bahia volta a jogar em 14 de setembro, 14 desse mês, uma quinta-feira, 8 da noite, contra o Coritiba. É jogo de confronto direto. E tem mais. Como é que estaria o grupo do Bahia com essas manifestações do treinador Renato Paiva? Como é que estava o vestiário? Essas mudanças, esse vem não vem, esse tira não tira, esse bota jogador contundido para ver se dá 45 minutos e fica 60, 70 ou coisa assim. A boleirada tem outra forma de ver. Será que a mensagem de Renato Paiva estava chegando aos jogadores, chegando bem? É uma coisa que a gente não pode esquecer, viu, Diego? É isso aí. Isso aí, o trabalho é logicamente questionável e questionado, foi muito questionado por conta dos resultados que não vieram. E essa expressão imediatista que é comum no futebol brasileiro é uma expressão que a gente tem que parar para analisar também no contexto global, né? O aproveitamento de Renato Paiva no geral é um aproveitamento fraco, considerando as competições fracas que o Bahia disputa no primeiro semestre. Lembrando que o Bahia foi campeão baiano, mas foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, né? O Bahia fez uma campanha decente na Copa do Brasil, isso também é importante se falar, chegando até as quartas de final e sendo eliminado pelo Grêmio apenas nos pênaltis.
Mas no Campeonato Brasileiro, o Bahia nunca teve uma situação minimamente razoável. O Bahia sempre esteve ali nas últimas posições, lutando para não entrar no Z4. Chegou a estar nele, saiu rapidamente, mas fica por ali numa campanha muito ruim, ainda mais considerando todo o investimento que foi feito, e por isso o questionamento tão assim firme ao trabalho de Colocar Renato Paiva e que acabou gerando desgastes e principalmente o fato de o Bahia não ter demonstrado o poder de reação que se esperava. Aí a gente ficou nessa situação de pediu demissão ou foi demitido. Eu acho que o seu comentário é interessante mesmo, fica parecendo isso, já que a pressão era muito grande e certamente a diretoria pensava na troca, não sei se agora, no próximo jogo, mas certamente a diretoria já estava monitorando a situação dele para demitir. Mas por outro lado, né? O fato de ter acontecido apenas 3 dias depois, apenas não, né? Depois de longos 3 dias do resultado de domingo e perdido aparentemente uma oportunidade de fazer um anúncio num período com mais tempo de trabalho, já que a gente tem essa semana e meia de um jogo para o outro, também estranha, né? Talvez tenha sido aquele negócio de comum acordo, o clube chamou ele para falar, ele também já demonstrou que não estava tão satisfeito e por aí podem as coisas ter saído. Agora a gente, é claro, quando chega, tem um amigo meu que disse que o Bahia não gosta, o torcedor do Bahia não gosta de ganhar, não. O torcedor do Bahia gosta de contratação e de especulação. Então, quando alguém, um técnico sai do Bahia, o negócio começa a ferver nas redes sociais, ainda mais nesse tempo de redes sociais. E a gente já tem, desde hoje, algumas notícias, algumas informações, né, alguns boatos que já começaram a sair, a surgir. E eu acredito que o clube não vai querer demorar muito para anunciar esse novo técnico, até para aproveitar esse período entre um jogo e outro. Eu vou compartilhar agora uma notícia que saiu, já compartilhando com o pessoal, que eu vou compartilhar contigo também, pai, que saiu agora no site acbahia.com, veículo tradicional aí de comunicação com a torcida tricolor, que é uma notícia do jornal O Globo, que dá conta de que Maurício Barbieri, ex-treinador do Vasco, é cotado para assumir o Bahia. E aí fala do perfil dele, né? Que ele fez um trabalho interessante no Bragantino a longo prazo, que levou o time à final da Sul-Americana, levou o time também à classificação para a Libertadores na Série A, mas esse ano fez um trabalho ruim no Vasco, muito questionado, e acabou saindo com um desempenho muito ruim com o time nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. E aí esse como primeiro boato assim noticiado com mais assim propagação na imprensa. Aí eu queria saber também o que é que você acha tanto dele quanto dos outros nomes, que a gente vai falar também, lembrar também de um tweet do jornalista Benjamin Bach, que falou um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, da possibilidade de Rogério Ceni ser o novo treinador do Bahia. Né? Então são esses nomes que surgem inicialmente. Eu queria saber o que é que você acha sobre essa situação do Bahia, sobre se o nome de Maurício Barbieri ou o nome de Rogério Ceni são nomes que parecem interessantes, né? Se há outros nomes que agradariam e se o planejamento deve ser mais para um apagador de incêndio ou já uma pessoa que possa dar um jeitinho nesse incêndio, mas encaminhar um trabalho de longo prazo, pai. Eu acho que tem que ser, Diego, um apagador de incêndio e que tenha futuro. Por exemplo, dos nomes citados, e você tem uma relação boa aí, o próprio Tite, Tite seria um nome bombástico. Quem tem Pepe Guardiola no Manchester City e tendo o Tite no Bahia, seria fantástico. Para o próprio grupo, claro que o próprio grupo. Agora, claro que, por mais dinheiro que fosse, por mais interessante que seja, um cara com o currículo do Tite não vai aceitar pegar o Bahia com a competição já tão adiantada. Não vai aceitar. Bem sabemos disso, não vai aceitar. Um outro nome fabuloso, que me agrada bastante, seria de Galhardo. Indiscutivelmente, um treinador muito importante, foi um grande jogador, argentino, de muita raça, treinou durante um bom tempo o River Plate, embora na Argentina eu goste do Boca Juniors, mas o Galhardo treinou o River Plate com muito brilho, cara de muita raça, conhece bastante futebol, não é treinador, é técnico, treina também seu time, mas é técnico. À beira do gramado ele vê o jogo, mas dificilmente chegaria agora. E eu acho que o próprio Grupo City, se tem uma visão boa de futebol, se tem os que se o pessoal do Grupo City que olha futebol percebe, tem a sensibilidade de acompanhar o Bahia,
percebe que o momento é difícil. Um argentino que nunca trabalhou no futebol brasileiro, nunca trabalhou no lado de cá do Nordeste, pegar, se ambientar, se adaptar, embora quem é bom chegue e bota logo o seu preço, bota logo o seu serviço, mostra logo sua categoria. Mas eu acho que Galhardo seria para 2024, lá para o início. Dos nomes citados, entre outros tantos, Rogério Ceni, muito interessante, já trabalhou no Fortaleza, e esse upgrade, essa subida que o Fortaleza deu no cenário do futebol brasileiro na primeira divisão, deve muito a Rogério Ceni. Muito se fala do Vojvoda, que sem dúvida tem um trabalho admirável, seria um grande nome, mas acho que o Barbieri pode ser interessante. Está dentro da filosofia do Grupo City, é jovem, conhece o futebol brasileiro, já trabalhou nesse campeonato brasileiro de 2023 e aqui para nós, com todo respeito ao querido Vasco da Gama, que acho um dos mais belos uniformes, uma das mais belas camisas do futebol mundial, depois da do Bahia, claro, e com a tradição tão linda no futebol brasileiro e nas próprias causas sociais. Ninguém se segurou no Vasco ultimamente. Agora que está um pouquinho melhor, há uma injeção de recursos, há uma parceria, há uma SAF, é tudo isso, não tem dúvida. Mas Barbieri pegou o Vasco também num momento difícil e turbulento. E trabalhou muito bem no RB Bragantino, Red Bull Bragantino. Então, desses nomes que chegaram para mim, seria Galhardo a partir de 2024. Podia ser agora, se o Bahia não tivesse numa situação tão delicada. E Rogério Ceni ou Barbieri. Eu farei a opção por Barbieri. E você, Diego? É isso, eu faria a opção pro Rogério Ceni. É, Mas, mas boa opção. assim, a questão de Barbieri, o que me parece é que ele tem, como você falou bem, o perfil que agrada de ser jovem, de ser um cara, É, né, que é um cara que tem fama de ser um cara tático, que, né, que ajusta o time e tudo, mas assim, é um técnico que eu acho que é um pouquinho mais do mesmo do que o Bahia tem tentado nos últimos tempos. De pegar esse perfil de treinador emergente, de perfeito. treinador que está subindo na carreira, né, que já está com alguns sinais interessantes, mas por outro lado também não tem aquela, qual foi o grande título que Barbieri conquistou na carreira? Aí você Começando olha, agora. de fato não tem, né? Então, Rogério Ceni, quando a gente pensa, ele tem problemas de relacionamento que são muito falados, né? Um cara que é um pouco É, difícil, assim, um cara durão, exigente, e que tem também por todo o peso que ele tem como ex-jogador de grande porte, ídolo, talvez ídolo máximo de um clube do porte do São Paulo, ele tem um pouco isso. essas questões internas de problemas, mas por outro lado é um cara que é acostumado com coisas maiores, lá ele, né? Como se diz aqui na É, Bahia, mas é um cara que é é, acostumado com metas maiores, vamos dizer assim, que eu acho que é um perfil que o Bahia precisa ter isso. O Bahia precisa ter uma mentalidade diferente da que tem apresentado. O concordo. Bahia, ainda mais com todo o investimento feito, o Bahia não é um time para ficar disputando se vai entrar no Z4 ou não a Série A inteira. Né? Então eu acho que a partir dessa ideia de high standards, como se fala, né? De pensar mais alto, eu Sim, acho que o sim, Rogério sim. Ceni é mais interessante que Barbieri. Mas aí você falou de outro nome que é maravilhoso, que na minha opinião seria um sonho realmente, que é Marcelo Galhardo, que foi um Sem cracaço de dúvida. bola, um meio extremamente habilidoso, jogador de seleção argentina, e que fez um grande trabalho no River Plate, campeão nacional, campeão da Libertadores, e que seria aquele nome realmente impactante. Porque se a gente está fazendo um projeto grande, essa é que a minha concepção vai muito por aí. Se há um projeto Concordo. grande, se há um projeto de o Bahia realmente elevar o seu patamar, se a gente tem que começar por um técnico também que dê esse respaldo. Então, quando a Concordo. gente assim derrapa por um técnico ou outro que parece com os que estiveram aqui nos últimos tempos, a gente não dá esse sinal de mudança de fase, de mudança de patamar, que é aquilo que a torcida espera, né? E que aparentemente poderia acontecer por conta de todo o investimento feito. Eu vou só colocar aqui com o pessoal que a notícia do Ceni, só para não ficar perdido, que é o tweet de Benjamin Bach, do dia 29 de julho de 2023, falando: Rogério Ceni tem grande chance de ser o próximo treinador do Bahia. Só para pontuar mesmo essa questão de Rogério Ceni, de onde surgiu a notícia, e a partir daí um monte de gente falou sobre o assunto, mas o fato é que isso já tem mais de um mês. Se houve de fato uma conversa, né, esse canal, vamos dizer assim, ficou aberto, lá ele novamente, e aí a partir dessa conversa que aconteceu,
Isso pode ser retomado plenamente agora e esse nome ser fechado, mas a gente não sabe exatamente também se não foi só um boato, uma notícia que não tinha tanta substância. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para a gente arrematar. Aí tem mais algo para falar, pai, em relação a Tenho, essa expectativa? Diga. tenho sim. Eu não discordo do que você falou. Eu apenas situo especificamente o momento vivido pelo Bahia. Sim. Estamos numa operação de guerra. E na guerra não se ajeita cabelo, não se engraxa o sapato, não se bota a roupa mais bonita, não se usa perfume. Guerra é guerra. Então tem que pegar aquele que já conhece o campo, aquele que já conhece as armas, no sentido de jogador de futebol, armas, os recursos. Estou falando no sentido figurado. Então, para essa situação, dois: Rogério Ceni e Barbieri. Mais ainda Barbieri, porque vinha treinando uma equipe no Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni já tem um tempo que está de folga. Claro que é um estudioso, claro que é um cara que tem nome, claro que no futebol, se você for conferir, para quem andou nas quatro linhas, Rogério Ceni é o cara. Seriam duas boas escolhas. O que escolher não é coisa de se arrepender. O momento é difícil, como eu disse, é tática de guerra, não adianta ajeitar muito. Galhardo teria que ter um processo de adaptação. Só para arrematar, o Bahia joga contra o Curitiba na quinta-feira, dia 14. Logo depois, dia 18, Curitiba lá. Pega o Santos aqui. Na sequência, no dia 30, pega o Flamengo no Rio. Depois pega o Goiás, lá na capital goiana. Então, é difícil. Não é brincadeira. E aí vem bala. Depois pega o Inter aqui. Depois pega o Fortaleza aqui. Não dá tempo e a gente não vai abrir tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é operação de guerra. Então, como se diz aqui bem na Bahia, tem que correr dentro. Não pode, eu estou vendo aqui, eu estou vendo ali, se chama o cara de burro, se não chama. Estou fora disso. É Bahia ganhar, tratar de fazer a sua pontuação e aí sim procurar ver um planejamento a médio e longo prazo. Agora é a curtíssimo prazo. O navio está para afundar, vai ficar procurando ver quem chamou de burro, que coisa de babaca. Não vamos nem tratar desses assuntos chatos, mas minha visão é essa, viu, Diego? É isso. Eu só faço uma observação bem rápida que você falou disso da chegada de um Galhardo, que pode ter um processo de adaptação e tudo, que é logicamente verdade. Mas assim, eu lembro muito da chegada de Carpegiani naquele ano. Carpegiani chegou numa situação complicadíssima, enfrentar o Palmeiras fora de casa. Teve uma semana para arrumar o time, conseguiu um empate lá e a partir daí o Bahia conseguiu uma reviravolta no campeonato que quase nos levou até a pré-Libertadores, né? No final teve uma Isso. derrapada ou outra, mas uma pessoa que tem um conhecimento, que tem a capacidade, pode chegar e rapidamente também, eu estou só fazendo um contraponto, É implementar uma uma ótima boa. rotina de trabalho que dê resultados muito próximos. Mas Carpegiani já tinha essa característica no futebol brasileiro, em outras equipes, inclusive no Bahia, conhece bem do ramo. Então, é só pelo momento. Mas, para mim, de todos os nomes, ainda assim, se disser Rogério Ceni só quer um contrato de 2 anos, Barbieri só quer um contrato de mais um ano, Galhardo quer um contrato de 3 anos, 4 anos, traga Galhardo, se ele topar vir agora. Eu também não estou descartando, não. Eu estou fazendo, considerando as variáveis e esse momento dificílimo vivido pelo Bahia, que demorou demais para dar essa solução, e aqui para nós. Vamos e venhamos. Até que fosse pedido do ex-treinador Renato Paiva para sair, se o grupo quisesse, dizia, não, você vai ficar. O que é que você quer para ficar? Claro, não vamos nessa. Mas já foi. Essa daí já era. Tchau. Boa viagem, Renato Paiva. E que tenha sucesso no futebol. Não queremos mal a você, não. Só não queríamos você do Bahia. Mas não queremos nenhum mal a você. E até que tomara que você tenha aprendido alguma coisa. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser irritadiço. E mostre serviço dentro de campo. A melhor resposta que um treinador dava, ou pode dar, é mostrar serviço. Irritação, brutalidade, e dizer que não é assim aqui, que assim aqui é assim, que não é. Isso, aliás, não falo mais sobre isso. Bye bye, Renato Paiva. Ótima viagem. E se algum dia estiver por Portugal, seria interessante conversar com você. Quem sabe, quem quiser. Aquele Beleza. abraço, Renato Paiva. Vida que segue.
Só para lembrar, pessoal, de se inscrever no canal, né? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, comentar e compartilhar à vontade, que são muito bem-vindos aqui e a gente aguarda, assim, continuar a crescer com o apoio de vocês. É isso aí, voltamos aí em breve com mais um vídeo falando do nosso esquadrão. Bora, Bahia! Bora Bahia e faríamos que nem o pessoal que apresenta telejornal. A qualquer momento, podemos voltar em edição extraordinária, informando o novo treinador do Bahia e fazendo um comentário sobre esse novo personagem. Vida que segue, bom feriadão, mas estamos aqui no plantão, viu, Diego? É isso aí. Valeu, até a próxima. Bora, Bahia! Bora Bahia!